Olá, sou o professor Pedro e vou gravar uma aula agora para a 16ª semana, pessoal dos primeiros anos do Colégio Tendência. Vamos lá então? É uma aula sobre energia dentro do MHS, tá? Então vamos ver aqui. Bom, vamos pegar aqui o primeiro exemplo, o pêndulo simples. Então olha só o que eu tenho aqui, ó, esse pêndulo aqui. Bom, vamos lembrar o seguinte, a energia mecânica compreende a energia cinética mais as energias potenciais. A energia potencial pode ser a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Ó, energia potencial elástica. Ok? Nesse caso do pêndulo, a gente vai ter a energia potencial gravitacional. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem nesse ponto de altura máxima aqui, ó, a gente tem uma distância até a linha do horizonte, a linha do marco zero aqui, ó, beleza? Lembrando também, ó, esse ponto, quando eu pego aqui da linha de equilíbrio, olha, tá aqui a linha de equilíbrio, certo? Quando eu faço esse afastamento aqui, eu meço esse ângulo, então esse ângulo tem que ser um ângulo pequenininho, não pode ser um ângulo muito grande, tá? Venho até aqui, eu tenho um quarto de período, meio período, mais um quarto, e aqui dá um período completo. Lembrando isso na outra aula, tá? Então aqui, gente, o que eu tenho? Eu tenho um sistema chamado conservativo, é um sistema ideal. O sistema conservativo é aquele onde a energia mecânica vai ficar sempre a mesma. Mas cuidado, eu estou falando que a energia mecânica vai se conservar. Só que nós vamos trocar às vezes de valores, tá? A energia potencial vai mudar para a energia cinética, certo? Elas vão alterando. Como assim? Vamos pensar um pouquinho? No ponto aqui, ó, de altura máxima, eu tenho a velocidade nula. Portanto, como eu sei que energia cinética é massa V ao quadrado dividido por 2, essa é a formulazinha da energia cinética, então no ponto de altura máxima, lá no pêndulo, a energia cinética é nula. Portanto, no ponto de amplitude máxima, tanto o menos A como o mais A, você vai ter, ó, energia potencial máxima. Tá? No caso ali, seria a energia potencial gravitacional, que é dado por mgh. Então, relembrando. Lembrando aqui, ó, no ponto de altura máxima, certo? Quando o pêndulo estiver aqui, ó, nesse ponto de altura máxima, eu tenho energia mecânica igual a energia cinética mais potencial. Como a velocidade aqui nesse ponto é zero, então ele tem energia potencial gravitacional máxima. Tá legal? Quando ele estiver passando aqui, ó, então ele está na altura zero, no ponto de equilíbrio. O que acontece? Energia potencial gravitacional é zero. Por quê? Porque H é zero. E aí ele vai ter máxima velocidade. Isso é importante. Então no ponto de equilíbrio, no pêndulo, ele tem energia cinética máxima. Tá legal? Lembra-te que a energia mecânica vai se conservar. Então, por exemplo, se eu tenho 100 joules aqui de energia mecânica, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 100. Só que vamos trocar. Como assim? Lá no ponto de altura máxima você vai ter 100 joules exclusivamente de energia potencial gravitacional. Aqui no ponto de equilíbrio, na linha de equilíbrio, você vai ter energia cinética igual a 100 joules, tá? Admitindo que eu tenho aqui o valor de 100 joules. Legal? Então, no ponto de equilíbrio, você tem energia cinética máxima. Tá legal? Então, os valores vão mudar de potencial e de cinética, mas a soma das duas sempre se manterá igual. Tá legal? E não se esqueça aqui, ó, a energia, ela tá dentro do MHS. O MHS, então, pêndulo simples, compreende o sistema MHS, tá? Bom, então olha aqui, ó, eu frisei aqui, ó, nos pontos de menos A e mais A, máxima energia potencial. No ponto de equilíbrio, máxima energia cinética, beleza? Agora a gente vai ver um exemplozinho ali do lado bem bacana, bem clássico, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Opa, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Opa, aqui, acho que deu certinho. Deixa eu virar aqui e trabalhar isso aqui, ó. Olha só esse exercíciozinho aqui pra galera. Bom, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem então, esse é bem clássico, tá? O que nós temos ali, galera? Nós temos ali, ó, comprimentos diferentes. Então eu tenho 4 pontos, 4 pêndulos, o A, o B, o C e o D. O pêndulo A tem 1 kg e tem comprimento de 10 centímetros. O pêndulo B tem 15 centímetros de comprimento, então o comprimento dele 15 centímetros, o outro 10 centímetros, o outro 15 centímetros. E as massas são diferentes, tá bom? Fica ligado nisso, tá, gente? O que é importante ali, a gente focar agora é no comprimento, tá? Por quê?
Porque olha só a formulazinha do cálculo do período. Período é 2π raiz quadrada de LG. Outra coisa importante, se no exercício pedir a frequência de oscilação, você calcula o período. Calcula o período. Tá, mas frequência é igual a período? Não. É que a frequência é o inverso do período. Então, se você calcular o período, é só fazer 1 sobre esse valor que você achou do período. Você calculou a frequência. Tá bom? Então, lembra-te disso aqui. Ó. O período é igual a 2π raiz quadrada de LG. Agora, vamos analisar o seguinte, tá? O comprimento ele é proporcional ao período. Quer dizer o seguinte, quanto maior for o comprimento do fio, certo? Maior o comprimento, maior o período. Tá legal? O que significa? As massas ali não vão importar. Tá? No pêndulo a massa não vai importar. Tá legal? Pro cálculo do período não. Porque eu não tenho massa aqui. Ó. Tá legal? Eu tenho gravidade. Então o que eu descobri? Bom, 10 centímetros, 10 centímetros. Então o A e o C, ó, como tem o mesmo comprimento, mas professor, eles têm massa diferente, não interessa. Certo? Então você olha no comprimento. Então eles vão ter, ó, período igual. Tá legal? E olha só. 10 centímetros. O B e o D tem 15 centímetros de comprimento. Portanto, maior comprimento, maior período. Portanto, o comprimento de B e D é igual, porque eles têm 15 centímetros, mas é maior do que o de A e de C. Essa é a relação. Tá legal? Outra coisa importante, um relógio de pêndulo atrasaria na Lua. Opa, peraí. Como assim um relógio de pêndulo atrasaria na Lua comparado com a Terra? Ah, peraí. O relógio de pêndulo é aquele que tem, ó, né, um badalo assim. Então ele fica fazendo esse movimento e marcando o tempo. Bom, se eu levasse aqui da Terra para a Lua, o que acontece? A gravidade, ela na Lua é menor. Como é menor na Lua, é inversamente proporcional ao período. O que significa? Gravidade menor, maior período. Significa o seguinte, ó, ele vai demorar mais tempo para oscilar lá na Lua. Portanto, o relógio vai atrasar lá na Lua. Tá? A mesma coisa se você sobe uma montanha. Tá bom? Se você sobe a montanha, lá em cima, na montanha, a gravidade diminui. Se a gravidade diminui, o período aumenta. Então, se eu levar um relógio aqui da superfície próximo ao mar, um relógio de pêndulo, e levar e subir a montanha, ele também lá na montanha vai atrasar. Na altitude vai atrasar. Beleza? Bom, um outro exemplo aqui, ó, eu estou te dando esse exemplo, os valores, tá? A constante de uma mola, então eu tenho um peso pendurado aqui numa mola, eu dei a constante elástica da mola, que é 10 newtons por metro, e dei o quanto ela se afastou da linha de equilíbrio, né? Que foram 10 centímetros, ou 0,1 metro. Tá? Eu estou usando em metro aqui. Beleza. Eu quero saber o peso. É bem facilzinho, gente. Eu pendurei e o que aconteceu? Afastou. Bom, eu uso a força elástica igual a K vezes X. Quem é que o papel do peso faz? O papel do peso faz a força elástica. Então, eu substituo força elástica por peso. Peso, então, aqui ó, é a força elástica. Lembra-te que ó, a força que esticou. Então, eu pego aqui ó, constante elástica que eu dei, 100, vezes a elongação 0,1. Cuidado nas unidades medidas, tá? Newton por metro, então tem que ter em metro. Se ele der em centímetro, tem que transformar. 100 vezes 0,1 dá 10 newtons. 10 newtons, gente, se a gravidade é 10, a gente tem uma massa de 1 kg. Para que eu quero isso? Bom, olha só. A fórmulazinha do período no sistema massa-mola é 2π raiz quadrada de m, m é a massa, dividido pela constante da mola. Então, se o período, ó, 2π é da fórmula, a massa é 1 kg, aqui, gente, é a constante K, olha só, 100, 1 dividido por 100, né, tirando a raiz, vai ficar 1/10. Tudo bem? Então, eu multiplico 1/10 vezes 2π, que é da fórmula. Então vai ficar 2 sobre 10. 2 sobre 10, 5. É π, né? Ó, 2 simplifica, então vai ficar π sobre 5. Resumindo, eu consegui calcular o período de oscilação desse pêndulo, ó, que vai ficar oscilante assim, tá certo? Ó, se eu soltar assim, então eu vou ficar oscilante igual a π sobre 5 segundos. Tá legal? Gente, é isso. Na próxima aulinha a gente vai continuar com esse assunto, tem muito mais coisa ainda para ser dita, tá bom? Valeu, espero que você tenha gostado. Beijo grande, tchau!